Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Natália. Eu sou a Ana Maísa. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, temos a honra de receber dois integrantes do Projeto Caia, Vinícius Costa e Letícia Regiane, que são estudantes do terceiro ano do curso de Informática para a Internet, integrado ao ensino médio no Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos. Recentemente, o grupo foi selecionado para participar do programa Startup São Paulo, oferecido pelo Sebrae. E hoje eles vão nos contar um pouco sobre o seu projeto e como eles têm trilhado esse caminho cheio de experiência. Como a nossa primeira pergunta, né, assim, o nome do projeto de vocês é muito interessante, né? O nome Caia, assim, é a primeira vez que eu vejo esse nome em algum lugar. E a pergunta que não quer calar é por que o nome Caia? Por que Caia? O nome Caia, né? A gente, primeiramente, quando a gente começou a idealizar o projeto, a gente queria dar um nome marcante e um nome brasileiro, né? Porque o que a gente mais vê é o pessoal do Brasil colocando nome em inglês nas coisas, né? Então a gente pegou e falou assim, a gente quer uma coisa brasileira, né? E aí a gente falou assim, o que a gente pode colocar, né? Então nós pensamos em uma língua indígena, né? A gente estava pesquisando sobre as línguas indígenas e a professora Priscila, né? Que era uma professora que estava lecionando aulas lá no IFE. Ela tinha contato com uma amiga que tinha feito um doutorado na língua terena, que é uma língua indígena, né? Então eu já tinha conversado com ela antes mesmo, sem vínculo algum, só por conversar mesmo. E aí eu lembrei, né, sobre essa conversa que eu tive com ela e fui falar com ela, falando, a senhora tinha dito lá que tinha um dicionário, né? A senhora poderia conseguir para mim esse dicionário para a gente dar uma olhada nas palavras, né, dessa língua? E aí ela conseguiu é uma tese, né, um doutorado de uma amiga dela. E aí ela passou, né, para a gente meio tantas palavras, muitas palavras bonitas, né, da língua terena. A gente escolheu a palavra Caia, né, que representa o cérebro, né, e é o nosso logo, né. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre o projeto? Como foi esse desenvolvimento e a criação da ideia? Então, esse projeto é um projeto que nasceu em 2018 e é um pouquinho longa a história, mas eu vou tentar resumir aqui. No começo, logo na primeira semana que nós entramos no IFE, em 2018, na aula do professor Thiago Barcelos, que na época lecionava Lógica de Programação, foi apresentado o IFE Games, que era um grupo de pesquisa em jogos que tinha sido criado em 2017 pelo professor Thiago. E isso, para mim, me encantou muito e eu queria muito participar desse grupo. Só que como nós éramos alunos do primeiro ano, estávamos recém-chegados na escola, então ainda não poderia, teria que ter pelo menos uns 6 meses de convivência ali no IFE. Aí depois desses 6 meses, o antigo pessoal que tinha fundado, junto com o professor Thiago, veio procurar nós para tentar trazer novas pessoas para o IFE Games. E foi nessa época que eu, o Ives, que é o outro integrante, e a Letícia entramos no projeto. Não sei se você recorda, Letícia, você lembra? Sim. Então a gente tinha entrado lá. E foi apresentado para nós o que estava sendo pesquisado ali no grupo, e uma parte que era de Arduino. E foi a parte que tanto eu, a Letícia e o Ives ficamos. E, era algo muito legal, assim, pra mim, me abriu os olhos, assim, e falar, caraca, que legal, eu quero mexer com isso. É tanto que, na época, eu recebi o PAP, eu gastei quase o PAP todo com um componente eletrônico pra ficar brincando. É até engraçado, porque eu ficava mexendo, levava pra aula, ficava com laser de Arduino na cara do professor, ligava o buzzer, ficava tocando, e, eu gostava daquilo. E acabou que como eu tinha os componentes, eu chamava tanto o Ives, a Letícia, mas acho que a Giane, tinha bastante gente que nós chamava para ficar brincando lá, tentando fazer alguns projetinhos.
Aí foi quando nós vimos lá na escola que tinha um curso de extensão de Arduino. É isso, aí nós fomos tentar lá, falar, nós estamos querendo mexer com isso, vamos tentar entrar nesse curso. Só que esse curso era para quem já tinha ensino médio. Aí nós falamos com o professor que era coordenador, tudo, e conseguimos entrar como ouvintes. Então nós não ganhamos certificado, mas pelo menos nós íamos e escutávamos e aprendíamos. Isso aí foi em setembro de 2018. Aí em outubro tinha a Semana do Conhecimento aqui de Guarulhos, e dentro da Semana do Conhecimento tem a FESEG, que é a Feira de Engenharia e Ciências Exatas de Guarulhos, se eu não me engano. E aí nós entramos lá, eu lembro que eu acho que era eu e o Ives. Nossa, aqueles projetos eu fiquei fascinado, assim. Era braço robótico, não era algo assim muito fenomenal, não era, tipo, mas para mim na época os olhos chegam a brilhar, assim, tipo, porque eu queria estar lá, eu queria estar no stand apresentando. E eu acho que creio que foi, tipo, a Letícia e o Ives tiveram a mesma sensação que eu. Então, foi durante essa semana, nós tínhamos tido uma reunião, no espaço da Damastor, nós tínhamos tido uma reunião lá com o professor Thiago, e nós tínhamos proposto que nós queríamos fazer alguma coisa para apresentar na FESEG de 2019. Aí, eu junto com o Ives e a Letícia, nós tínhamos pensado numa ideia muito doida, que era o quê? Você ter um labirinto. Todo mundo conhece o labirinto, que você entra e você tem que achar a saída. Só que como seria esse labirinto? Você não entraria no labirinto. Você, por meio de um carrinho que teria uma câmera em cima, e esse carrinho seria controlado por Arduino, e usando um VR, você entraria no labirinto sem estar no labirinto. Era algo meio com realidade aumentada e tudo. E foi para nós, nossa, isso aqui vai ser incrível. Aí, como o professor Thiago era o coordenador, até hoje é o coordenador de pesquisa do campus, enquanto era o fundador do IF Games, nós fomos conversar com ele. Então, ele foi muito solícito. Ele falou assim, não, sim, vamos marcar uma reunião, vamos conversar sobre o projeto de vocês. Aí nós marcamos, na época era C4 e a C5, era outro prédio. Aí nós fomos lá. Aí nós conversando, nós vimos que o professor gostou bastante, tipo, da nossa predisposição de querer fazer um trabalho de pesquisa. Só que é aquilo, nós tínhamos uma ideia assim. O professor abriu nossos olhos para um negócio maior. Porque o que essa ideia inicial, o que ela era? Era algo só para apresentar a FESEG, para se divertir, pronto. E justamente foi nisso que o professor pensou, que era de ter um projeto com relevância, e relevância na educação. Então foi isso que começou. Aliado a isso, o professor tinha uma ideia, tinha algo que ele já queria fazer há muito tempo, que era o conceito de jogos locativos, que são jogos que misturam a realidade virtual com a realidade real. Por exemplo, o Pokémon Go, que é um exemplo disso. E como foi a ideia do carrinho, era algo que casava com isso, só que não era isso que nós íamos fazer. Aí ele deu um documento na época para a gente ler, a gente leu, e na outra semana nós fomos conversar com ele. Aí foi nisso que começou a surgir as ideias, porque aí nós começou educação, mas com geolocalização, que tem a ver com os jogos locativos, trazendo a ideia do Arduino, que na época era para usar um bracelete assim feito de lilipad, e de forma mobile, que o aluno consegue usar sempre, e junto com isso colaboração. Então foi esses pilares que nós fomos juntando. Aí nós fomos tendo, só que qual era a ideia? A nossa ideia era apresentar para a FESEG 2019. O professor inseriu nós no IC, uma bolsa de iniciação científica de 2019. E essa IC que abriu muitas portas. Então nós maturou a ideia e chegamos no conceito, que seria uma plataforma gamificada, mobile, para apoiar a colaboração entre estudantes. E acho que agora, mais para frente, eu vou contando mais. É muito legal, né, mano? Eu fico aqui ouvindo, assim, né, lembrando também, assim, né, como colega, né, vendo a evolução de vocês. E agora, assim, a próxima pergunta, ela é um pouco direcionada mais para esse lado realmente da educação, né? Atualmente a gente vê que a tecnologia ela está em todos os lugares,
e em todos os setores, né? E, na opinião de vocês, como que os jogos eles podem auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos? Os jogos, ele, assim, como você falou, né, Ana, ele tá em tudo agora, né? Tá na área da saúde, tá na área da política, tá na educação, tá em todos os âmbitos possíveis, né? A educação, os jogos na educação, ele tá tendo um papel muito fundamental, né? Porque a gente percebe, assim, com as nossas experiências mesmo, né? E a gente consegue aprender melhor quando a gente faz uma brincadeira. Vai fazer uma brincadeira na sala de aula e fala uma hora seguida e faz uma brincadeira. O que o aluno vai lembrar, né? Vai lembrar da brincadeira, entendeu? A forma lúdica do jogo, ela é muito importante, porque por ela ser diferenciada, por ela, assim, ser uma coisa que a maioria das crianças, dos jovens, estão inseridos, né? Porque essa parte mesmo dos jogos, né? E a gente percebe hoje, todas as crianças jogam, todos os adolescentes jogam, alguma coisa não jogam, né? Então, traz uma familiaridade com essa coisa, assim, traz a ser mais prazeroso ele aprender jogando. Então, essa forma lúdica que atrai a atenção deles. E eu acho que é isso que consegue, de alguma forma, ajudar, né, os alunos, né, nesse processo de aprendizagem, de diversas formas, né, como o vocabulário, o raciocínio lógico, com o desenvolvimento cognitivo, com o estimulamento de ensinamentos, enfim, da colaboração também, que é uma coisa muito importante, de diversas formas. E vale ressaltar também que isso já foi, provado, tem artigos da academia que falam disso. Temos o construcionismo do Popper, que dizia que os jogos auxiliam na construção do pensamento. Temos o Prensky, com a aprendizagem baseada em jogos, que é um conceito que ele havia criado, que o aluno tem mais facilidade em aprender por meio de jogos educativos. Só que uma das maiores dificuldades é você criar jogos que não sejam conteudistas, que é isso que é um problema que se tem principalmente quando se tenta trazer os jogos para a educação. Os jogos, em vez de engajarem o aluno, fazem com que ele perca o interesse, porque eles têm muito conteúdo, são muito conteudistas. Então não tem o aluno não sente aquela motivação. Então é isso, só para complementar a fala da Letícia. Então, continuando falando um pouquinho sobre educação, nesse cenário atual, né, vocês estão vendo que grande parte das escolas estão funcionando à distância por causa das medidas preventivas do Covid-19. Então, qual vocês acham que são as maiores dificuldades na aprendizagem à distância? E como o aplicativo de vocês pode ajudar nisso? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente, em coisas de meses, né, de semanas, a gente teve que se adaptar a um modelo totalmente diferente do que a gente era acostumado, né? Muitos alunos, né, a maioria, todos de escola estadual, nunca tiveram, né, esse contato com o ensino à distância. E é bem complicado, porque o ambiente em que o aluno está inserido muda, os equipamentos que o aluno tem para ter aulas também interferem, o meio social em que ele está vivendo tudo interfere, né? E a gente tem que tomar o cuidado, porque é exatamente aí que está o ponto-chave. Como que o aluno ele vai estudar durante esse período, né, em casa. A gente sabe que a casa, para muitas pessoas, é um local de descanso, né? Eu vou para casa para descansar, eu vou para casa depois de um longo dia de trabalho, um longo dia de serviço. E a gente teve que mudar isso, né? A gente está estudando em casa, trabalhando em casa, então a casa já não é mais esse espaço que tem esses ideais de descanso. Então, o aluno, quando ele está em casa, na minha percepção, né? A dificuldade dele é qual? A de foco, a de interesse também, porque às vezes é muito difícil entender a matéria, né? Eu, como aluna, né, falo isso também. Às vezes tem coisas que são complicadas na escola, né, no ensino presencial, então a distância fica mais complexo, né? Fica mais, a gente fica mais
sensível a qualquer interferência de fora. Por exemplo, você está aqui estudando, aconteceu uma coisa aqui, na sua casa você vai ver o que está acontecendo, você vai tentar fazer outra coisa, ou você está mais aberto a receber uma interferência, por exemplo, uma pessoa ligou, ou, por exemplo, tem gente que vai jogar, né, enfim, sei lá, né, o que deve fazer, e tem todas essas interferências, a gente está muito sensível a isso. E a aula ser o ponto-chave que a Caia pode ajudar é tornar isso, né, essas interferências sociais, de certo modo, proteger, assim, como se fosse um escudo, vamos dizer assim. Por quê? Porque essas interferências que os alunos sofrem, de, não estou entendendo a matéria, ou não estou conseguindo entender desse jeito, ou eu não vou prestar atenção nisso aqui, depois eu vejo uma videoaula, enfim, essas coisas, ou a videoaula é muito longa e eu não consegui prestar atenção direito. Então, essas barreiras podem ser quebradas, sendo de uma forma mais lúdica, mais clara, mais objetiva, que é o objetivo, né, da nossa plataforma, que é por meio de questionários, por meio de atividades de áudio, de fotos, desafios, geolocalização, né, para você, por exemplo, eu quero que você tire foto de uma planta no seu quintal, por exemplo. Então você vai lá no seu quintal, tira uma foto, coloca a localização. Então tem toda uma coisa assim, do lúdico mesmo, né, como foi citado antes, para tornar o aluno mais interessado, se sentir mais atraído ao assunto, o que diminui essas interferências de fora, né, durante o processo de aprendizagem dele. Vale ressaltar também, Letícia, porque quando você está em casa, você gera aquele estado de comodismo, né? Porque você está na sua casa. Então, por exemplo, você estuda no quarto tem o quê? Tem a sua cama. Então, muitas vezes, ou você vai para a cama estudar, acaba dormindo, ou você deixa o computador na aula e vai para a cama do mesmo jeito. Muita pessoa que joga, que nem eu, você tá na frente do computador, mas você vê o ícone do jogo. Como é que você não clica no ícone, por exemplo? Então, são dificuldades mesmo. E a Caia também tem um papel porque, com a pandemia, lembrando que a Caia foi criada em 2018, então nunca que nós esperávamos que isso acontecesse, nós percebemos que, vamos dizer que a distância entre o professor aumentou. Então você não tem aquele contato direto com o professor. Ou seja, você com a Caia, você pode recorrer a um amigo, por exemplo. E o professor, ele consegue perceber que você está recorrendo a um amigo. Então, eu vejo muitas pessoas falando que, eu vi essa semana, que a colaboração entre alunos poderia ser considerado como uma avaliação para critério de nota. Então, o professor, a Caia, ele conseguiria saber se um aluno, uma determinada tarefa que ele realizou, ele teve ajuda de alguém ou não. Então, ele consegue medir a colaboração por ali. É claro que nós não pensávamos nisso, mas é algo que dá para perceber, porque, como a Letícia já deu uma falinha, mas o objetivo da Caia é você ter justamente uns desafios. Esses desafios rendem para você XP, que é a forma de você evoluir nos games, que a cada vez que você acumula XP, você sobe de níveis, e você subir de níveis, você alcança os rankings mais altos. E aliado a isso, você tem um XP de colaboração, que é justamente quando você precisa de ajuda em alguma atividade, você recorre a algum amigo fisicamente próximo, uma distância, ou que está na mesma sala de forma virtual. E no final dessa ajuda, você reconhece essa ajuda. Então, se você consultou um amigo, ele te ajudou, você reconheceu a ajuda dele, ele ganhou um XP de colaboração e você conseguiu fazer a atividade. Então, é uma via de mão dupla em que as duas pessoas saem ganhando. E eu acho que é justamente isso que a Caia pode ajudar. Pensando assim, na pandemia, a Caia como uma forma de avaliação para professores, que eles já relataram que é muito difícil você avaliar atividades colaborativas, é uma forma de você conseguir avaliar o aluno por meio da colaboração que ele teve de outros amigos deles, por exemplo. Um aluno que colabora muito, um aluno que recebe muita ajuda, você sabe que ele está tendo uma interação com outros estudantes. Isso é muito importante, né?
o aluno ele se sente mais seguro, né, quando ele tem um apoio, quando ele sabe assim o que fazer, com quem contar, né? Eu acho que se torna muito mais simples. E como o Vinícius também já disse, né, aí que lá na nossa plataforma a gente tem uma possibilidade de pedir ajuda para o nosso colega, lá também aparece tipo assim, você vai fazer sua atividade, você pode se colocar à disposição de ajudar o outro. Então, quando você já se coloca mesmo, antes mesmo de saber se alguém precisa da sua ajuda, já traz essa segurança que eu tô falando, né? Você já sabe que tem alguém ali à espera, né, do seu pedido de socorro para te ajudar, né? Então, acho que isso também traz uma confiança, um conforto aos alunos nessa situação difícil, por exemplo, que seria agora, né? Ouvindo aqui vocês falarem, né, a gente pensa assim, o quanto que vocês, como alunos do ensino médio, são bastante privilegiados por terem contato com essa linguagem científica tão cedo, né? A gente sabe que a realidade brasileira não é essa e que a maioria dos alunos do ensino médio eles não tem esse contato com a linguagem científica para pensar mesmo em aplicações e projetos como vocês. Nesse sentido, como vocês poderiam explicar um pouco como que funciona essa aplicação da linguagem científica que vocês aprenderam tão cedo no ensino médio para aplicações mobile, né, para outros alunos que não têm esse contato como o nosso, por exemplo? Eu acho que assim, antes de você cair de cabeça e falar assim, porque muita gente pensa assim, o cara que constrói o site, ele só constrói um site, o cara que constrói um aplicativo, ele já vai direto programando. Não é assim. Tem todo um processo anterior, que eu não me recordo, o Abili mais umas pessoas, que ele divide o processo de criação de uma aplicação em três etapas, que é primeiro você constrói a ideia, depois você cria um design de interação e depois você constrói, aí sim você constrói fisicamente o protótipo, a aplicação. Porque se você cai de cabeça, a chance de você errar é muito grande. Então, para nós, o que aconteceu? Primeiro, nós formamos a ideia. Tá, mas o que a comunidade acha sobre isso? Já existe algo parecido? É a primeira coisa que você tem que saber. Você tem que se perguntar: existe algo no mercado, existe algo na academia que é parecido com isso? Se houver, quais são as diferenças da nossa aplicação? Qual a diferença do nosso projeto? Então, essa é a primeira parte que você tem que fazer. E isso nós fizemos. Nós fizemos um mapeamento não sistemático da literatura, não sistemático, porque nós não fomos muito a rigor. Hoje em dia, pelo grau de maturidade do projeto, nós teríamos até que fazer um outro mapeamento, agora de forma sistemática, analisando mais análises até internacionais, que é justamente você entrar nos anais, que é onde o repositório dos artigos, dos relatórios, das pesquisas científicas, para saber o que está sendo escrito na área. E isso nós fizemos em 2018, principalmente em dois congressos, no SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Games do Brasil, e o CBIE, que é o Congresso Brasileiro de Informática na Educação. E nós pesquisando num espaço na época era de 2014 até 2018, no espaço de 4 anos, nós vimos que não tinha nada, tudo que nós queríamos, que era geolocalização, colaboração, gamificação, não tinha nada relacionado aos três juntos. Então foi isso, se não tem nada, nós podemos atacar. Posteriormente a isso, nós temos que saber se, por exemplo, os nossos possíveis usuários, que é professor e aluno, se eles concordam com isso. Então, nós fizemos questionários com alunos, onde a maioria deles relataram que há dificuldades muitas vezes nas matérias, e que, se pudesse, eles estariam dispostos tanto a receber ajuda, quanto a ajudarem outras pessoas. Nós fizemos uma série de entrevistas com professores, 5 entrevistas, onde os professores relataram que eles tinham dificuldade em avaliar atividades colaborativas, que eles tinham dificuldade de implementar jogos, que eles usavam recursos tecnológicos, mas eram recursos básicos, um ou outro que usava Kahoot e o GeoGebra. Então, eram tecnologias muito, vamos dizer assim, há mais tecnologia, há uma forma de ensinar mais, mas eles encaravam que os jogos podem ser usados como educação, mas o problema é como colocar eles
apresentar eles para os alunos, para não gerar uma forma, às vezes até de competição, às vezes até de deixar um aluno constrangido entre tals. Então, esse que era a principal dificuldade dos professores. Então, mediante isso, nós seguimos o projeto. Aí nós terminamos essa primeira parte e chegamos na segunda parte, que era justamente o quê? Fazer um design de interação, onde que nós fizemos o quê? Nós criamos um caso de uso, por exemplo, um professor e um aluno que usaria a plataforma. Nós criamos todo um cenário, escrito, e também criamos um protótipo de designer, sem as funcionalidades, só um protótipo. E foi aí que nós mandamos para o nosso primeiro artigo, que vai ser contado mais para frente. Então, só depois disso, vamos dizer assim, nós passamos um ano, 2019 inteiro, só na base de pesquisa. Pesquisa principalmente graças ao nosso professor, nós teve muita ajuda de referência, porque ele é alguém que já está há 16 anos na área, então ele conhece muitas referências que nós, como alunos, não conseguiríamos, tem um espaço tão curto de tempo. Então, para você que quer realizar um projeto de pesquisa, sempre é necessário, é importante que você tenha um bom orientador, um orientador que conheça, um orientador que realmente, de fato, te oriente e que te apresente coisas novas, porque você, como nós não teríamos a bagagem que nós temos para conhecer referências como Vygotsky, Piaget, Prensky, Esteban Kluwer, entre outros. Então, é algo realmente muito difícil. E é a parte de embasamento que é o que muitas pessoas pecam, eles vão direto na ideia. Depois, você tem que pesquisar, principalmente com os seus usuários. Se você vai fazer um site, por exemplo, de uma barbearia, você tem que consultar os barbeiros. Se você quiser construir uma aplicação no trânsito, você tem que conhecer quem está no trânsito. Então, você tem que, vamos dizer assim, você tem que conhecer seu cliente. Você tem que conhecer quem irá usufruir da sua plataforma, da sua aplicação. E é justamente o que nós fizemos. Depois, você tem que criar a sua ideia, mas não ir de cabeça mesmo, ainda, programando. Não, você tem que criar um protótipo anterior para ver se essa ideia é realmente válida. Validar ela com pessoas. E por fim você chega na criação do protótipo, que não é o final, você cria o protótipo, mas você não sabe se o protótipo, o produto, mas você não sabe se ele vai ser, se ele sana as necessidades, se o usuário vai usar. Porque, por exemplo, o usuário, ele não chega, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Netflix, ele não assina a Netflix, ele assina os benefícios que a Netflix traz para eles, que é o acesso de séries, filmes, animes, documentários, entre outras essas coisas. Então a pessoa ela não vai usar, vamos dizer, a Kaia. Ele não vai, eu quero usar a Kaia agora. Não, ela quer se usufruir dos benefícios que a Kaia traz para ele. Então, muitas pessoas pecam nisso, de você querer criar uma aplicação, inovar, mas se esquece de toda uma pesquisa, todo um trabalho que você tem que ser feito anteriormente, antes de você de fato chegar a programar e construir a aplicação. Então, ano passado, vocês foram até Espírito Santo representar não só o projeto de vocês, mas também a sua escola como a única equipe de estudantes do ensino médio. Vocês poderiam falar um pouquinho como foi essa experiência de participar de congressos e simpósios de tecnologia? E como essa participação agregou no conhecimento, né, e no crescimento profissional e pessoal de vocês? Eu acho que essa pergunta foi muito boa, porque principalmente nós vamos poder compartilhar a experiência, né, Letícia? Então, como eu falei, quando nós criamos o projeto em 2018, a nossa meta era apresentar na FESEG 2019, que Guarulhos. O professor abriu portas, mas apresentou para o Brasil. Então, para ver a diferença. Só que, assim, nós, em 2019, como nós estávamos no projeto, nós estávamos na fase de desenvolvimento do projeto, se eu não me engano, na metade do ano, o professor ele ia ser o chair de um evento do IHC, que é o Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos de Interação Humana em Computadores do Brasil. E ele ia ser chair de um evento, o iPlay, que era ser o primeiro iPlay, que era, se eu não me engano, com interação basicamente de jogos. Aí, como ele ia ser chair, ele cantou a bola pra gente, se nós queríamos participar.
Aí, só que nós falamos que queremos, professor, mas como a gente escrever, por exemplo? Porque é totalmente diferente, vamos dizer assim. No ensino médio, você está acostumado o quê? Você está acostumado com redação, relatórios, alguma pesquisa ou outra, algum trabalho ou outro de pesquisa, você não está ambientado com uma linguagem. E isso eu vejo como uma fragilidade do ensino médio, porque isso, na faculdade, é tido como matéria, metodologia de pesquisa, se eu não me engano. E no ensino médio, deveria ser assim também, porque não é porque você é de ensino médio que você não pode produzir algo. Nós é a prova viva de que produzimos. Então, em um período de 2 anos, são 3 artigos já publicados, mais 2 que vão ser esse ano, que nós vamos estar, que já recebemos o aceite para esse ano, e tem mais 2 esperando. Então, podemos terminar, quem sabe, terminar terminar o ensino médio com 7 artigos publicados. Isso é algo que muitos professores não têm. E nós, como alunos de ensino médio, conseguimos isso no período de 2 anos, vamos dizer assim. Então, é algo que gera realmente, às vezes, muitas pessoas têm um preconceito por causa do estudante de ensino médio, porque ele é visto como que ele não é capaz de produzir algo. E eu, falando disso, eu tenho exatamente um caso disso. Porque a Letícia está rindo porque ela já sabe qual é. Que foi quando nós fomos apresentar no SICT da FATEC. Mas, rapidinho, só para terminar o que eu estava falando. Então, o professor que era chair do evento, ele falou assim, nós podemos mandar. Aí nós escrevemos, ele ajudou muita gente, principalmente na parte de escrita, porque era algo novo, como eu falei, a parte de referências para embasar o projeto. Então o professor deu uma mão para a gente e nós recebemos o aceite pro projeto para ser apresentado no Espírito Santo, que todo ano se localiza num estado do país diferente. Esse ano, inclusive, ia ser em Minas, mas foi cancelado, né? Cancelado não, foi de forma remota. Então, mas aí depois eu volto pro iPlay, quando nós fomos lá pro Espírito Santo. Aí, nós fizemos isso, aí meio que nós abriu o mundo, porque para alguém que estava preocupado, principalmente nós três que estavam preocupados em apresentação na FESEG, apresentar no Espírito Santo era algo totalmente diferente. Era tipo, você sair do Guarulhos, do município, para ir para o Brasil, como eu falei. Então, depois disso, nós caímos de cabeça nos eventos. Aí tinha esse que o professor tinha... Ele também indicou, porque ele já tinha mandado, que era o SICT da FATEC. Que ele tinha mandado um outro bolsista anteriormente. Aí nós escrevemos, esse aí nós já tínhamos tido mais conhecimento, conseguimos fazer quase todo sozinho, o professor só deu uma revisada no final. E nós mandamos. Foi aceito o projeto, foi aceito o artigo, e nós fomos apresentar lá, na avenida, na estação Tiradentes, aquela FATEC. Era meio que um trapézio, eu acho que é um trapézio aquilo lá. Nós fomos apresentar lá. Aí foi o nosso primeiro evento que nós fomos apresentar de fato. Aí nós fomos lá, colocamos o pôster, tudo. Aí chegou o primeiro cara. Aí ele queria saber um pouco mais do projeto, tudo. Aí nós pensamos que era até um avaliador. Aí nós apresentamos tudo. O cara foi super gente boa, deu muitas dicas, falaram que podia melhorar, ficou muito feliz de ter visto algo, que era algo que ele vinha pesquisando, que era gamificação. E nós ficamos, eu acho que a Letícia pode falar um pouco, nós ficamos até aliviados do cara ter, pela nossa primeira vez, vamos dizer assim, elogiado o nosso trabalho. Aí nós estávamos lá de novo, né? Aí chegou 2 caras, uma mulher e um rapaz, que eram os avaliadores. Aí nós começamos a avaliar sem problema. Aí no meio da apresentação ela perguntou assim, vocês fazem faculdade? Aí nós somos alunos de ensino médio. Isso aí era em 2019, então nós tínhamos 16 anos, nós 3. Aí ela chegou e falou assim, que fofinho, ensino médio. E meio que, tipo, deu pra perceber que depois disso, ela perdeu o interesse. Então, eu acho que, na minha visão,
estava até refletindo depois, quando eu estava pensando no que falar aqui no podcast, ela foi até um pouco, vamos dizer assim, antiprofissional, porque nós escrevemos o projeto. Se ele não fosse bom, ele não teria entrado no evento deles, não teria entrado. E entrou. Então, se nós estávamos lá, a gente, como era de ensino, depois eu fui ver as regras, estava lá que ensino médio não poderia ganhar o prêmio, que era uma menção honrosa. Mas, mesmo que não ganhasse, ela teria que ter avaliado nós de forma competente, de forma profissional. E não foi o que ela fez. E, caraca, para nós, só que eu acho que isso que é uma das características boas da nossa equipe. Em vez de nós ficar tristes, nós ficamos aborrecidos, tipo, sensação de raiva mesmo. Então, e nós colocou, ano que vem nós vai vir aqui, e nós vamos apresentar de novo, e nós vamos ganhar essa menção honrosa. E esse ano nós mandamos para lá de novo. Não sei se nós vamos ganhar, né? Então e eu acho que é algo muito positivo da nossa equipe, porque é nunca desistir. Acho que a Letícia pode falar um pouquinho mais agora sobre os outros, porque tem bastante coisa para contar. Nossa, gente, o que não falta é história. Se a gente fosse contar tudo aqui, ia passar o dia inteiro. Mas, assim, além de toda essa experiência acadêmica, quando a gente, assim, viaja, né, para outra cidade, gente, assim, é sensacional. Eu, assim, gosto muito de viajar, entendeu? Quem me conhece sabe. Assim, então você conhecer outra cultura, você conhecer um lugar totalmente diferente, que você nunca foi, né? Como Espírito Santo, eu nunca tive nenhum contato. Então você ir pra lá, você vê as pessoas com as culturas delas, com o jeito de falar dela, com a comida típica de lá, enfim, todas essas coisas, sabe? Tipo, é totalmente diferente e te permite, além de simplesmente ir lá apresentar uma pesquisa, te proporciona uma coisa assim muito social, uma experiência muito grande social. Você conhece outras pessoas, a gente conheceu gente do Amazonas, conheceu gente de Manaus, conheceu gente de Minas, conheceu gente do Sul, de todo canto, porque como o Vinícius Ceará. Do Ceará principalmente, né? A gente, assim, virou em 3 dias a gente já tava BFF lá do pessoal do Ceará, entendeu? Foi uma coisa super incrível. Eu acho, assim, que é muito legal essa troca que a gente tem, né, nesses eventos, porque eu acho que é isso que dá mais força pra gente continuar passando, propagando as nossas pesquisas, os nossos trabalhos. E, por exemplo, a Caia, né, a gente compartilhar experiências da nossa pesquisa com outras pessoas, receber opiniões de pessoas profissionais, que lá a gente encontrou diversas pessoas. Tinha um cara de Portugal, né, Vinícius? Eu não me lembro o nome dele. Pior que eu também não me lembro. Não me lembro, mas era um cara, tipo, nós chegamos a falar com ele, era um palestrante, que eu tinha tido 2 palestras. Ele, que ele falou principalmente sobre se eu não me engano, ele tinha falado sobre UX, UI e UI, que é User Interface, User Experience e o outro que eu não me lembro o significado da sigla, que não é muito usado, que é principalmente na área de design. E esse cara era um cara lá de Portugal, que o evento bancou ele para trazer para cá. Teve até outro também, que era o nome dele eu também não me recordo, mas ele era de Cambridge, então parece que foi em inglês tudo, que era sobre IHC na saúde. Então foi, tipo, era sobre sistemas de saúde, uso de interação humano-computador. Conhecemos a Baranowska, que, nossa, muita gente não conhecia ela, mas tipo, ela é uma das mulheres mais incríveis do cenário da América Latina, porque ela é lá da Unicamp, e ela é uma mulher que, tipo, foi pioneira na área de IHC, que é interação humano-computador. Então, ela tem até cátedra aqui na América Latina, então 500 artigos publicados aí, cada artigo com uns 500 citações. Então, ela é uma pessoa, tipo, super outro patamar comparado a muitos pesquisadores. E nós conseguimos falar com eles, nós trocamos uma ideia, eles escutaram o nosso projeto, então, tipo, e agora
falando, se comparando com aquele da FATEC, foi muito engraçado, porque nós fomos apresentar. Nós terminou de apresentar, aí um carinha levantou a mão. Na minha cabeça, eu já baixei aqui a cabeça e falei, já era. Olha, esse cara vai falar alguma coisa. Aí ele levantou e me surpreendeu, porque eu não estava acostumado com isso. O cara foi muito técnico, falou assim, não, parabéns pelo projeto de vocês, é uma ideia muito boa que vocês estão trazendo. Aí ele trouxe assim, eu acho que isso pode ser melhorado. E para nós, tipo, para mim, eu acho que a Letícia também teve a mesma sensação, que era, tipo, nós não esperávamos isso, nós esperávamos ou que não desse muita importância, ou que, tipo, eles não fossem... Podia ser, tipo, assistir de boa, mas não iriam entrar muito em detalhes, mas, tipo, umas 3 pessoas, assim que nós terminamos de apresentar, levantaram, falaram, deram experiências, compararam com outras coisas. Então, tipo, para nós isso aí foi muito bom. E realmente, vale ressaltar que nós nesse evento, nós éramos os únicos alunos de ensino médio também. E lá, não é estudante de faculdade que só vai o pessoal que está fazendo doutorado na área de informática, doutorado na área de design. Então, tipo, se for ver a diferença principalmente de capacitação, de estudo, é outro nível, mas em nenhum momento eles trataram nós com desrespeito. Ao contrário. Pode contar. Não, pode falar, Letícia. A gente estava super inserido no meio, assim. Foi uma coisa que parecia normal, comum, sabe, pra gente. Em nenhum momento, acho assim que poucas vezes, acho que eu nem lembro se perguntaram realmente. Eu lembro da Ticiane que perguntou, que ela também já sabia, né, que a gente era de ensino médio, quando a gente foi lá, mas a gente em nenhum momento foi questionado, assim, quando a gente ia conversar, quando tinha aquela coisa de vez, porque a gente também foi voluntário do evento, né, a gente auxiliou lá em algumas coisas, a gente teve alguma comunicação mais, assim, direta com algumas pessoas de lá mesmo, e aí a gente falou sobre que a gente era do ensino médio, né? Mas em nenhum momento, assim, eu tava me sentindo até adulta, cara, porque, tipo, tinha muita gente adulta no nosso meio e, tipo, tava todo mundo tratando todo mundo no mesmo pé. E eu fiquei, caraca, mano, tipo, que top, sabe? Tipo, muito diferente da FATEC, por exemplo. A mulher pegou e olhou pra nossa cara e falou, ensino médio, tá, muito legal, muito bom o seu projeto. E saiu, entendeu? Então, tipo, é uma diferença. Eu acho que, apesar de a gente ter ficado, né, como o Vini disse, bem aborrecidos, né, com esse tratamento, eu acho que a gente foi bem receosos para esse projeto, para esse evento. Quando a gente chegou lá, a gente se surpreendeu muito mais porque é muito diferente do jeito que assim, procedeu, né, a apresentação do projeto. E vale ressaltar que esse foi para mim foi o melhor. Foi o melhor evento que eu fui, porque nós somos voluntários, então já começa por aí. Então, tipo, você andava com a camisa do evento, o pessoal, quando precisava de informação, ia atrás de você. Então, tipo, o pessoal que ia apresentar falava assim, você coloca aí coloca o pendrive, você usava as plaquinhas de tempo. Então, era algo diferente, e foi dentro de uma universidade dessa vez. Esse evento, ele é comum de acontecer em hotéis e tudo, mas por causa da verba, que, tipo, eu acho que está sendo cortada, ele foi realizado na faculdade do Espírito Santo. Então, tipo, e meio que nós conviveu ali dentro porque era uma parte da faculdade que tipo, era bem grande lá, era tipo quase uma cidade universitária, nós convivemos ali numa parte da faculdade. Então, para nós, tipo, durante foi 4 dias, nós meio que estávamos inseridos ali também no meio da faculdade, que, tipo, nós com 16 anos. Então, engraçado, aí passava o pessoal da faculdade, nós lá com as camisas do evento, aí você via uns olhares assim, mas, tipo, dane-se pra nós. Nós, tipo, tava lá fazendo o nosso trabalho. E, falando um pouquinho de história, eu queria, tipo, contar também a dificuldade que foi ir nesse projeto, né? Eu acho que isso também revela um pouco daquele negócio do não desista. Porque foi assim, quando nós recebemos o aceite desse projeto, aí veio a parte complicada, que é como nós vamos para lá? O Espírito Santo, você tem que
e não é perto, não é que nem na FATEC que era 1 horinha de carro, não. É longe, é outro estado, você teria que ficar pelo menos 5 dias lá. E veio esse problema. Aí nós, caraca, e agora? A primeira opção, lógico, falar com o diretor, né? Conversando com o Agostinho. O Agostinho sempre, nunca disse não pra gente, sempre tentou, mas chegou uma hora que ele teve que dizer não, que falou assim, os recursos estão escassos, não tem como ir com o projeto. E a verba que é destinada aos projetos, principalmente de viagem, ela tem que ser inserida nas ações universais. Nós não tínhamos feito isso, então nós estávamos tentando de última hora tentar ir. E nós não, aí o Agostinho falou assim, eu vou ver na reitoria para ver se eu consigo tudo, contar a situação de vocês. E realmente não foi possível. Aí nós, caraca, mas aí nós pensamos, nós vai ter que dar um jeito de ir. Aí nós criamos uma plataforma, nós criamos uma espécie de crowdfunding, que é uma espécie de você dar, a pessoa doa um dinheiro para você e em troca você oferece um serviço, você dá um produto. E isso é muito comum em pessoas que estão lançando livros, às vezes, pessoas que vão viajar para outro lugar, então isso é muito comum. E nós tentamos fazer isso. Aí nós criamos um monte de coisa, nós tentamos tirar dinheiro para criar botões para entregar, personalizado, para quem ajudasse. Tudo para que nós conseguíssemos dinheiro. E é engraçado que na época estava tendo a inauguração do restaurante lá, do restaurante e a rampa de acesso ao prédio G, ao segundo andar do prédio G. Aí eu conversei com o Agostinho antes, eu falei, Agostinho, nós precisamos do dinheiro e tudo, vai vir o reitor aí, você se importaria se nós falássemos com ele? Aí o Agostinho sempre muito solícito, falou, não há problema. Aí quando todo mundo tava lá, né? Aí eu lembro que foi a entrega nós tínhamos ganhado medalhas na Olimpíada de Matemática e era o reitor, o deputado Lee Corrêa, que também tava lá, que entregava as medalhas. Aí eu lembro que eu passei apertando a mão e dando um abraço. Aí na hora que eu dava um abraço, eu falava assim, posso falar com o senhor depois? Aí eles tudo bem. Aí acabou tudo, aí nós recebemos a medalha, tudo, aí o pessoal foi saindo, aí acabou que fui eu e o Ives atrás, o pessoal tudo lá na frente e eu e o Ives lá atrás. Aí nós chegamos lá no refeitório e o Agostinho, não, entra aí, vamos comer. Aí nós fomos tudo, aí como eu já tinha falado antes, aí o reitor veio falar com a gente, aí eu expliquei toda a situação, aí ele falou assim, tá bom, aí ele falou, Agostinho, segunda-feira que você vai lá isso aí era uma sexta. Segunda-feira você vai lá no IF, que nós vamos tentar resolver isso. Tentar resolver essa questão. Aí o Agostinho foi e o Agostinho conseguiu. O reitor disponibilizou o dinheiro para nós. E aliado, junto com o que nós tínhamos ganhado que alguns professores tinham doado pra gente, nós conseguimos ter o dinheiro para ir pra viagem, para pagar as hospedagens. Nós conseguimos muita sorte também de achar passagens aéreas baratas. Então nós conseguimos ir, mas foi com muita dificuldade. E esse é um problema também, que não é um problema exclusivo do IFE, é um problema do Brasil, que não é fomentar os projetos de pesquisa. Que você pensa que não, mas é da nossa ideia que pode nascer uma startup, que pode nascer um produto, que pode nascer algo que vai ganhar muito dinheiro. Então, é algo que pode alavancar a economia do país. E não se tem muito essa preocupação com a pesquisa, com a inovação, com os projetos, deixado meio que de segundo plano. Então, as pessoas que conseguem, elas conseguem, mas com extrema dificuldade, o que não deveria ser assim. Eu acho que sobre experiências em congressos é isso. Nós participamos do CONIT também, mas acho que esse não tem muita história para contar, foi bem tranquilo, também nós já estávamos mais acostumados. E esse ano nós mandamos para a FESEG, até que enfim, porque ano passado nós não conseguimos, era o nosso objetivo principal, que era mandar para a FESEG 2019. Infelizmente nós não conseguimos, porque o IHC tinha caído na mesma semana
Então nós temos que escolher uma. Então nós escolhemos do IHC, e esse ano nós mandamos para a FESEG e mandamos para o CBIE, e fomos aceitos, que é o Congresso Brasileiro de Educação, de Informática na Educação. Nós vamos estar participando do evento paralelo, que é o EdConteúdo, que tem o intuito de validar protótipos e produtos na área de educação. Agora, com isso que você falou, Vinícius, sobre as verbas, né? E a gente sabe que no Brasil, recentemente, assim, também, nos institutos federais, houve muitos cortes de verbas, né? No ano passado, houveram muitas manifestações contra o corte de verbas, né? E esse ano os cortes continuaram, né? E em que sentido que esses cortes de verba, eles atrapalham, né, o desenvolvimento do projeto de vocês, né? E, assim, consequentemente, o desenvolvimento de vários outros projetos também? Atrapalha muito, porque principalmente, vamos falar sobre as bolsas. Quem quer fazer um projeto de pesquisa, tem pesquisa, extensão, de ensino também, tem direito a uma bolsa. Não é muito, mas serve, porque o aluno é pedido para que ele tenha 20 horas semanais cumpridas, assim que ele receber uma bolsa. Então, se você for dividir por 5, são 4 horas a mais que ele tem que passar todo dia, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o aluno fica mais 4 horas do que ele fica na escola, ele já vai ter o quê? Ele vai ter um gasto a mais, principalmente comida. Se o aluno que não fica, ele vai falar, caraca, eu tenho que ficar 20 horas, eu tenho que ficar na escola e vou estar gastando meu dinheiro, não vou repor, vamos dizer assim. É um empecilho para isso. O aluno que ele recebe uma bolsa pouca, ajuda ele a comprar livros para o projeto, ajuda ele a comprar equipamentos. Muitas das coisas do que nós conseguimos, às vezes, foi custeado com a bolsa. Em questão dos banners, quando nós íamos para os eventos, muitas das lembrancinhas que nós fizemos para o crowdfunding foi da bolsa. E a bolsa, ela serve como uma forma de motivar o aluno, porque como eu falei, ele tem a ideia, mas até a ideia se concretizar, se tornar um protótipo, um produto, leva tempo. E esse tempo, ele recebendo, é um incentivo para ele continuar, não é um incentivo para ele parar. O cara que não recebe, e por exemplo, no IFE tem uma seleção para os bolsistas, uma seleção para os projetos. Se eu não me engano, são 12. Por exemplo, 16 projetos, 4 ficam de fora. Esses 4, comparado com os que recebem bolsa, eles não vão ter o mesmo empenho. Eles não vão ter o mesmo incentivo. Então é algo que prejudica bastante. E é algo que, por exemplo, o Instituto está financiando a longo prazo uma grande ideia, um produto, um protótipo que pode gerar, por exemplo, uma aliança um acordo com a empresa, um acordo com a prefeitura. Então, são formas assim que o instituto, as escolas podem conseguir alianças. E, geralmente, quando você sofre um corte de verba, você corta o número de bolsas, você corta o número de meses que o bolsista recebe. Quando você não tem quase toda pessoa que começa um projeto de pesquisa, ele almeja apresentar esse projeto para a academia, ele pretende fazer que esse projeto, que ele venda esse projeto, e é onde que ele recebe um feedback, onde que ele recebe uma avaliação, como é que ele sabe se o projeto dele está indo no caminho certo, se é isso realmente que as pessoas querem, se é isso que a academia está estudando nos eventos. E se não tem uma motivação, às vezes tem projetos que eles fazem, por exemplo, 1 ano e não conseguem, são até aprovados, mas não conseguem ir para um evento. Eu acho que isso agora com a pandemia vai mudar um pouco, porque agora provavelmente eu vejo assim que no final, depois que a pandemia acabar, vão ser eventos híbridos, tanto de forma remota quanto de forma presencial. A pessoa que não tem verba, ela pode apresentar de forma remota, vamos dizer assim, ela pode assistir o que as pessoas estão mostrando, estão desenvolvendo, estão estudando na academia. Então, justamente isso pode ser que diminua um pouco, mas se o pesquisador, ele não tem como eu falei, não tem esse feedback da academia,
ele acaba que, tipo, pode ser que ele esteja dando em círculos, pode ser o que ele esteja fazendo, no final, ele teve todo um trabalho de pesquisa, mas não é isso que está sendo estudado, ou isso já existe, e acabou que, tipo, uma ideia que poderia ser muito boa, que poderia ser aperfeiçoada, poderia ser modificada durante o tempo de desenvolvimento, acaba que volta para o zero. Então, é justamente isso que deve ser mais fomentado, deve ser, tipo, em vez de corte, deveria ter acréscimos na verba, não cortes. Porque se você incentiva o desenvolvimento de pesquisa, de produto, de protótipos, de projetos, você não tá tipo, jogando dinheiro fora, por exemplo. Você está ajudando com que pesquisadores possam construir pesquisa. Essas pesquisas são muito boas, porque vários artigos entram no currículo dessa pessoa. Então, um currículo cheio de artigos é mais fácil, por exemplo, de ele desenvolver uma nova pesquisa, por exemplo, de doutorado, para ele conseguir entrar numa empresa. E é justamente isso que muitas vezes falta no Brasil, que são as empresas, elas não são empresas de pesquisa e inovação, elas não têm essa pesquisa. Então, às vezes, se fosse motivado, poderíamos até ter mais empresas de pesquisa e inovação, empresas que pesquisam e inovam no mercado. E não só pesquisa, porque se você for ver, principalmente na parte de startups, de muitas startups que existem, só 11 são consideradas startups unicórnios, que tipo, é o maior grau, que tem rendimento maior que $1 bilhão de dólares. São muito poucas, porque justamente às vezes não tem essa pesquisa, não tem uma pesquisa voltada para a inovação. Então, se você fomenta justamente na academia, você prepara o mercado para receber pesquisa e inovação. E isso poderia ser melhorado se houvesse mais fomento, principalmente a pesquisa e inovação. Além disso, assim, tem um grande problema, porque no ano passado, quando tiveram os diversos cortes, né, independente do curso, né, do aluno, se é ensino médio, se é faculdade, se é graduação, se é pós, nós vimos muitas pessoas que dependiam da bolsa financeiramente, né, porque elas estavam ali fazendo um trabalho, né, fazendo a sua pesquisa, porque a pesquisa não é só uma pesquisa, ela é um trabalho, entendeu? É muito difícil você conciliar, né, assim, eu digo muito guerreiros, as pessoas que trabalham e ainda assim fazem pesquisas, né? Porque a pesquisa, como já dito anteriormente, ela é muito rígida, ela é muito específica, assim, a gente tem que tomar cuidado, não adianta a gente correr com nada, né? Por exemplo, a nossa plataforma já tem 2 anos aí que ela tá vindo, né? E assim, a gente não terminou, ainda falta muita coisa. Então, tipo assim, a gente não pode correr com nada, a gente tem que fazer tudo com calma. E essas pessoas, teve muitas pessoas, né, dessas faculdades, das pós, estavam fazendo esses trabalhos científicos, só estavam focadas nesses trabalhos porque elas precisavam entregar a sua tese, né? E o que aconteceu? Foram cortadas as bolsas desses cientistas. Então, eles ficaram sem trabalho, por exemplo. E como que eles vão se sustentar? Tinha gente que tinha vindo de outro lugar, por exemplo, do Norte, Nordeste, de outros lugares para, por exemplo, aqui em São Paulo, para ficar aqui em São Paulo. E aí eles perderam essas bolsas que também afetaram financeiramente. Então, tem muitos impactos, como o Vini já falou, impactos na nossa economia, na nossa sociedade, na valorização da nossa ciência, né? Porque eu acho que é muito importante isso, se tornar menos independente dos países de fora, criar a sua própria frente de desenvolvimento e seguir, porque eu acho que o brasileiro ele tem total capacidade de criar uma linha de frente que pode ser uma das melhores do mundo, porque o brasileiro ele é top, entendeu? Eu acho que a gente tem total capacidade para isso. Complementando o que a Letícia disse, o que principalmente as faculdades e universidades sofrem críticas de não ter um resultado imediato. Então você, tipo, muito do que é investido não traz retorno. Porém, se você corta a verba, não é um cientista.
são 5, são 10 cientistas a menos. Como é que você vai ter um retorno se você não prospecta mais os cientistas, se você não incentiva mais o uso da ciência, principalmente na academia? Então é exatamente esse que é o problema. Cobra-se muito que seja feito pesquisas, que seja realizado, mas há pouco incentivo. Esse que é um dos problemas também de você cortar a verba. Então, o Vinícius comentou um pouquinho sobre esse processo, né, de um projeto acabar se tornando uma startup e ser um avanço para a economia do país. E esse é o destino pelo qual vocês estão trilhando, né, visto que o projeto de vocês foi selecionado pelo Programa Startup São Paulo, que é oferecido pela Sebrae. Aí eu queria perguntar para vocês, como que está sendo essa transição de um projeto científico para um futuro produto? E como vocês se sentem com essa evolução de tão pouco sendo alunos do ensino médio? Isso é realmente, é algo totalmente novo pra gente, porque não que nós não tivéssemos cogitado essa ideia, nós já tínhamos cogitado tornar Caia uma startup, dependendo da validação. Porém, era algo que nós esperávamos ano que vem, não era algo imediato ainda. Acabou que o Sebrae entrou em contato comigo, por causa que eles viram o canal do IF Games, do professor Thiago, e eles falaram assim, caraca, deve ter muitos projetos que podem virar startup lá. E eles vieram justamente no nosso. Aí o que aconteceu? Nós mandamos uma ficha lá sobre a CAI, que ainda não era startup, sobre a nossa aplicação. Participamos da banca de pitch e fomos selecionados entre os 10 de Guarulhos. Porque o programa Startup SP é um programa que roda em São Paulo toda. Então tem tanto gente de Ourinhos, do Alto Tietê, de Mogi das Cruzes, Suzano, Santos, a Baixada Santista e de Guarulhos. Então nós fomos selecionados. E é engraçado porque, novamente, parece que nós sempre somos os mais novos. Então nós somos também, eu acho que somos mais novos, porque muitos lá já têm grau de maturidade que realmente já são startups, mas não conseguem acelerar o seu comércio, e muitos ainda estão em grau de maturação. Então, o nosso, o que aconteceu? Nós estamos saindo de um mundo acadêmico para ir para o mundo dos negócios, vamos dizer assim. Estamos saindo do projeto de pesquisa Caia para a startup Caia. Então é uma mudança realmente muito drástica. Só que o que eu acho? Eu acho que a nossa equipe tem total, vamos dizer, capacidade de conseguir fazer isso, porque a equipe ela é boa. Tanto a equipe é boa quanto nós temos muita disposição. Então, diferente de muitos, foi uma visão minha, de muitos que estão lá, que trabalham, que já tocam o negócio deles, nós somos alunos. Nós não temos que se preocupar, por exemplo, em trabalhar, em deixar a empresa viva. Não, nós estamos preocupados em aprender, nós estamos preocupados em receber mentorias, em ouvir pessoas que já são do mercado, saber como nós podemos melhorar, como nós podemos prospectar clientes, como nós podemos ganhar um retorno financeiro com a Caia. Então, justamente por isso, eu acho que nós vamos ter um desenvolvimento bom. E é aquilo, né? Nada se faz sem luta. Então, nesses 2 anos, trabalhando sempre, reuniões toda semana, só nas férias que nós deixamos de fazer as nossas reuniões, e às vezes uma semana ou outra assim, mas toda semana fazendo reuniões para saber como está o andamento do projeto, por onde vamos seguir. A equipe é muito boa, sempre é ouvida a opinião de todos. Nós realizamos o protótipo num rush de 56 dias, nós conseguimos fazer o nosso protótipo, quase trabalhando, se juntasse os 3, era quase 12 horas por dia. Então foi algo que realmente nós teve muita entrega, e essa entrega ela está sendo revertida em resultados. Então se o projeto não fosse bom, ela não teria, por exemplo,
quase 5 artigos publicados já. Não teria tido essa oferta pelo Sebrae, porque nós refletimos assim, quase que os caras estavam implorando para a gente entrar, porque toda hora a mulher me mandava mensagem, ela sempre foi muito solícita por nós, ela sempre falava, vocês estão precisando de ajuda para enviar tudo, já fizemos 2 reuniões com ela também, que é do Sebrae aqui de Guarulhos, então nós vemos que, tipo, tem potencial, então, e nós vemos agora que, tipo, pessoas estão acreditando nisso. Então, se estão acreditando nisso, é porque nós estamos fazendo um serviço muito bom. E é aquilo, não pode ter medo. Para nós está sendo novo mesmo, porque enquanto muitas pessoas têm muitos conceitos que eles já sabem, principalmente na área de mercado, nós não sabemos, está sendo novo para nós. Mas nós estamos encarando isso. E é isso que não pode faltar, que não pode ter medo, você tem que arriscar. Você pode se errar, pode-se. Mas que você erre tentando, não você errar por ter largado de mão, vamos dizer assim. Ouvindo, né, tudo isso que vocês falaram agora, a gente percebe, enfim, que a evolução de vocês foi muito grande, muito rápida, o sucesso de vocês é notável, assim, toda a comunidade do nosso campus, né, muitos alunos do nosso campus conhecem o projeto de vocês, né, e, assim, a gente queria saber quais são os próximos passos, né, que vocês pretendem dar, né, o que vocês pensam para o futuro do projeto de vocês, né, também pensando nessa coisa de que vocês vão, em breve, também partir para a faculdade, né, vocês estão ainda no ensino médio, no 3º ano, e vocês, né, pretendem ir para outros rumos, pretendem continuar com o projeto mesmo, cada um para a sua área de faculdade, por exemplo? Sobre passos futuros, a gente sempre teve muito certo o que nós iríamos fazer, então nada que nós fizemos foi antes sem preparação. Então, quais são as nossas próximas metas? Nós vamos agora vamos participar do Apps.edu, que é justamente um evento que valida protótipos, então vamos saber se o nosso protótipo está bom, se precisa melhorar, o que precisa melhorar. O Startup SP também vai dar essa linha para nós, se está bom mesmo, como está bom, ou se está bom, como procurar seus clientes, se é isso que tanto professores quanto alunos querem, se eles querem usar isso. Então, o próximo passo, primeiramente, é validação, validar o protótipo. E depois que validar o protótipo, nós queremos migrar ele ainda, ele foi construído de uma forma mais acelerada, com uma plataforma que não é muito pensando assim, se muitos usuários fossem usar, então nós ainda pensamos em migrar para, creio que não vai ser tão difícil agora, por causa que nós já temos bastante coisa, então nós ainda temos que migrar. E se for possível isso, trazer para o mercado. Geralmente nós não sabemos ainda como vai ser feito, esperamos que principalmente o programa do Sebrae, o Startup SP, possa dar essa linha para nós de quem é o nosso cliente. Vai ser nós vamos disponibilizar na Play Store para todo mundo usar, nós vamos enviar, nós vamos vender um pack de contas para uma escola, então justamente são essas coisas que nós ainda temos que definir. E em questão de nós ir na faculdade, todo mundo separar, eu acho que isso não vai ter muito problema, porque eu acho que essa foi uma das dificuldades que a Caia soube enfrentar bem, que foi, diante da pandemia, nós não ficamos uma semana sem fazer reunião. Mesmo todo mundo de forma remota, nós sempre fizemos nossa reunião, que era na segunda-feira. Conseguimos construir um protótipo, como eu falei, em 57 dias. Para nós foi um protótipo do zero, eu acho que são questão de 20 telas, com banco de dados e tudo, usando vários recursos de chat, recursos de câmera, de áudio, de vídeo. Nós conseguimos fazer isso em 57 dias, exterminando quase todos os bugs possíveis. Então, de forma remota, isso então mostra que distância não é um problema para nós. Então, é aquilo que eu falo, tendo disponibilidade, tendo garra, tendo confiança, tendo resiliência, eu acho que é essa palavra, resiliência, mesmo com as coisas difíceis, você continuar. Então, você consegue ter um projeto
ter um produto para lançar no mercado. Então, se todo mundo se separar, eu e o Ives acreditamos que nós ainda vamos seguir na área de informática. A Letícia, estamos perto de conseguir convencer ela a continuar na área de informática. Então parece que pode ser que nós separamos assim, tipo, eu estou na faculdade X, o Y numa faculdade Y, a Letícia numa faculdade Z, mas eu acho que ainda vamos ficar conectados, porque, como eu falei, o projeto tem potencial. Então nós não, e ainda mais pelo avanço da tecnologia, a distância não vai ser muito um problema para nós. E é como eu já disse diversas vezes nas nossas reuniões. A Caia representa muito para mim um projeto muito importante na minha vida, entendeu? Ela me abriu portas incríveis, me fez conhecer pessoas incríveis, trabalhar com pessoas incríveis e principalmente assim, mudar a minha visão sobre a pesquisa, mostrar que pode ser tudo diferente. E com certeza eu quero continuar com isso, né? A gente sempre conversa, a gente partilha às vezes as opiniões, todo mundo quer continuar. Eu acho que isso não vai ser nenhum empecilho se cada um seguir um rumo diferente. Então, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu gostaria de perguntar se você tem alguma consideração final, alguma coisa que vocês queiram dizer para quem está nos ouvindo. O que eu tenho a dizer é que se você tem tudo começa por uma ideia. Então, se você tem uma ideia, você pode parecer a mais boba que for. Fala com alguém, fala com um mentor, um professor, alguém de confiança, porque essa pessoa pode olhar para uma pessoa que tem mais experiência, pode olhar para sua ideia e falar assim: essa ideia tem potencial, ou você melhorando tal aspectos, isso tem potencial para virar uma pesquisa, virar um produto. Então, mesmo tudo nasce da ideia. Sim, isso é justamente muitas pessoas sofrem. Tem capacidade, são ótimos desenvolvedores, sabem muito sobre negócios, mas não tem a ideia, que é o principal. E você pode até conversar com pessoas, porque até pessoas que têm ideias também, porque, vamos dizer assim, um produto, vamos dizer, eu posso trocar com você, tipo, numa conversa. Usa esse meu produto, você usa o meu. Mas uma ideia, ao compartilhar a ideia, você não volta para casa com um produto só. Você volta com 2 ideias. Então, toda a questão de socialização é muito importante. Então, se você tem uma ideia, vai fundo, porque é isso que... Não digo que falta. Não digo que falta pesquisadores. Não digo que faltam cientistas. Ainda mais cientistas jovens. Porque a Febrace está aí para mostrar que isso não é verdade. Mas sempre bom ter mais pesquisadores, ter mais cientistas, ter mais pessoas, principalmente de ensino médio. Porque se você tem mais pesquisas em ensino médio, você vai ter as pessoas vão parar de olhar para o ensino médio como só um período só para você estudar para passar no vestibular. Não, é possível você fazer pesquisa, é possível você construir coisas, é possível você trazer conhecimento para outras pessoas que podem estar lendo. Até uma pessoa que está fazendo doutorado olhar sua pesquisa e colocar na pesquisa dele. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito muito na pesquisa. Por ter entrado nesse projeto todo, eu vejo que, assim, mesmo que um dia eu possa continuar trabalhando, eu não pretendo me desvencilhar da academia, pretendo continuar, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado na área de informática, quem sabe virar professor de algumas matérias, porque eu não quero me desvencilhar da academia, principalmente por causa de pesquisa. Você criar conteúdo, você criar conhecimento, você propagar isso para outras pessoas, você vê, por exemplo, algo que você criou sendo usado por outras pessoas. Eu acho que isso é um prazer, uma felicidade que não tem comparação. E é justamente por isso que me faz querer continuar. E digo para você que tem uma ideia, procure alguém e invista, porque essa ideia que pode parecer boa para você pode tornar você grande no futuro, pode te abrir portas, pode uma pessoa ler o seu artigo, pode fazer com que você vire, quem sabe, um empresário, quem sabe você vire, que você consiga ir
pro mundo afora, mostrar o que você pesquisou, todo o seu trabalho duro. É isso que eu acredito. E acrescento aqui, né, a todas as pessoas que vão ouvir aqui o nosso podcast, né, você é professor, escola principalmente estadual, que eu acho que é escola pública, né, que é bastante afetada com essa parte das verbas, porque nós não temos verbas. Eu vim de escola pública, eu hoje estou na Federal, que também é uma escola pública, mas já vim de outras escolas estaduais, de forma precária, né, não tem nada, não incentiva, falta verba, falta tudo. E para você, professor da escola pública, principalmente, para você, estudante, de qualquer que seja, eu aqui quero exaltar o ensino médio, né, porque eu acho que é um pessoal que tem muito potencial, entendeu? Eu vejo ideias fantásticas e, infelizmente não tem auxílio, não tem um apoio e que não vão para frente, né? Mas eu deixo aqui total meu apoio a todos vocês. Digo também que é muito importante, antes de tudo, né, a gente incentivar os nossos jovens, as nossas crianças também, porque todo esse processo de entrar em um mundo, começar a ver as coisas diferentes, né? Eu sou uma pessoa que todas as pessoas, né, que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa também assim que eu tô em tudo, né? Eu gosto de estar em tudo, eu gosto de estar em eventos, eu gosto de estar em viagens, mas eu acho que tudo isso vem por trás de uma coisa que eu achei muito importante na minha vida, que foi aquelas famosas competições que nós vemos, né? As nossas famosas medalhas, né? Que a gente obtém por meio de Olimpíadas, né? Que a gente participa. Eu acho que isso é também uma forma de incentivar os alunos a olharem esses avanços científicos, tecnológicos, de outros modos, sabe? Por exemplo, as atividades a Olimpíada de Física, as Olimpíadas de ambientais, se não me engano também tem algumas de Química que pedem projetos, as Olimpíadas do Conhecimento, são Olimpíadas, né, que eu já tive contato e que elas também já pediram, por exemplo, para você realizar um projeto, um protótipo. Eu acho que para quem não tem verba no momento para investir em alguma coisa, pode estar pesquisando essas Olimpíadas para você ter uma ideia, porque lá eles, né, pedem para você escrever projetos, né, e esses projetos, por exemplo, os melhores, tem premiação, enfim, ganham uma verba, né, para você ver se você consegue tirar o seu produto, o protótipo, enfim, o que for que você for realizar. Então, eu acho que isso é muito importante, muita gente não tem um conhecimento disso, né, e eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a incentivar os nossos alunos a entrarem dentro desse ramo, assim, pensar em projeto, pensar em pesquisa. E aí, quando os resultados vão começar a fluir, eu acho que cada dia mais a gente tem esse potencial de mostrar para todo mundo, porque, infelizmente, né, a gente vive em uma sociedade que a gente tem que mostrar, né, exatamente o que a gente faz, porque foi como o Vinícius falou, as pesquisas, às vezes, não dão resultado, por exemplo, imediato. E as pessoas querem esse resultado imediato, porque senão o tempo está sendo jogado fora, é o que dizem, né? Mas a gente tem que mostrar que isso não é exatamente isso. A gente tem que incentivar, a gente tem que falar. Por exemplo, um medicamento, uma vacina, ela demora tempo para ser produzida. A gente está vivendo isso, a gente está vivendo uma corrida aí contra o tempo para elaborar, né, essa vacina do Covid, né? Então, exatamente, por exemplo, quantos cientistas não estão trabalhando aí nessa pesquisa, entendeu? Mas tem outras doenças, por exemplo, que os cientistas trabalham 2, 3, 4, 5 anos e até hoje não descobriram uma maneira de, sei lá, ter uma vacina, um tratamento, que um câncer, enfim, diversas coisas. E eu acho que se a gente parar, é pior ainda, gente. A gente não anda. Então, essa é a mensagem que eu digo. Incentivem os outros,
pesquisem como que a gente pode fazer isso. Se vocês quiserem também falar, saber um pouquinho dessas Olimpíadas, que eu citei aqui, que pega projetos, né, que você cria projetos para enviar para elas, pode estar entrando em contato comigo, que eu posso passar o nome delas, porque agora eu não tenho nada anotado aqui. E é isso. Bom, então com isso nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer a vocês dois por terem aceitado o nosso convite e a você por ter nos escutado. Caso você queira saber um pouco mais, acompanhe-nos no nosso Instagram, que é @ifspcast, no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Até o próximo episódio.